A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de poder conversar mais uma vez com você e com a sua família. E eu quero agradecer o seu carinho, a sua atenção a este programa que semanalmente tem entrado em sua casa. Que Deus abençoe você, que você ore por nós e que você divulgue este programa. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, o problema da quebra de votos, a infidelidade aos votos. E você está convidado a assistir o programa, a chamar sua família e os seus amigos, para que juntos possamos receber de Deus esta preciosa palavra. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com muita alegria que temos a presença do presbítero Eli dos Santos Medeiro. Ele é advogado ambientalista, mestre em Direito Ambiental pela Pace University em Nova York, Estados Unidos, e é membro presbítero da Igreja Presbiteriana Renascença, ali em São Luís do Maranhão. Seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida. Muito obrigado, filho. Agradeço aí a oportunidade. E o nosso tema não podia ser outro, meio ambiente, né? Um tema que afeta hoje a todos nós, né? Diante do quadro em que vivemos no mundo. Qual a importância do meio ambiente quando nós discutimos a natureza? Será que existe a supremacia efetivamente do homem? Essa área ambiental tem sido efetivamente uma área em que se prolifera, mas com muita força, a ideia do ecocentrismo, em que se atribui à religião, ao problema religioso, especialmente à religião judaica, o antropocentrismo, que acaba norteando, inclusive, a nossa legislação brasileira, em que o homem seria o centro de todas as coisas. A Bíblia nos ensina que, na realidade, todas as coisas foram criadas por causa do homem. E a espécie humana foi feita de forma específica. A Bíblia nos diz que a Trindade diz, façamos o homem na imagem e semelhança, e as demais espécies Deus determinou por sua palavra a reprodução e a existência. Então nós acreditamos que o ser humano é extremamente importante, mais importante do que qualquer das espécies que a natureza tem. Agora, não é essa a supremacia do homem que seria motivadora de um uso e abuso da propriedade especialmente, porque o homem não pode esquecer que, como criação de Deus, também é responsável mordomicamente por cuidar da própria criação. Então, quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, criou para cultivar e o guardar. E a partir daí existe uma relação mordômica do homem com a natureza. E ele tem responsabilidades, embora seja efetivamente a espécie mais importante, até porque é a única racional que tem. E ele tem a obrigação de cuidar de toda a criação de Deus. Qual é a causa da degradação ambiental? A degradação ambiental começa no Jardim do Éden com a queda do homem. A terra foi amaldiçoada, começou a produzir abrolhos e espinhos. E o homem, por minimizar a punição que recebeu de Deus, ele começou a criar mecanismos para reduzir o seu suor do rosto no seu sustento. E começou a criar utensílios que pudessem minimizar o seu sofrimento e o seu trabalho, e utilizando naturalmente os recursos ambientais à sua disposição. Nós vamos verificar que os utensílios utilizados vêm combinar com a capacidade que o homem tem de criar. Os dias de hoje, passando pela Revolução Industrial, que fez com que o homem pudesse produzir mais em menor espaço de tempo, naturalmente reduzindo o seu trabalho. Mas isso teve implicações muito grandes na natureza e, consequentemente, a capacidade tecnológica do homem é responsável também por uma degradação cada vez maior. Mas a origem da degradação está efetivamente na degradação moral do homem como consequência do pecado desde o Jardim do Éden. Essa degradação, a partir da Revolução Industrial, tem levado o que todos nós conhecemos como aquecimento global. E quando analisamos a questão do aquecimento global, hoje o homem aparece como o Sassamutema, o salvador da natureza, certo? E Deus, como é que fica, já que o homem tem todas as soluções, e Deus, como é que fica diante desse quadro? A questão da intervenção do homem sem medir as consequências com relação à natureza
é naturalmente responsável por uma degradação que ele tem a obrigação, inclusive, de controlar. Não que ele seja soberano a ponto de salvar o planeta, mas eu acredito que o despertar da natureza para a própria questão ambiental é uma providência de Deus para que o homem possa, revendo a sua situação como ser ambientalmente irracional, possa tomar providências para reduzir o efeito de degradação que ele produz sobre a própria natureza. Mas a Isaías nos diz que Deus não criou o mundo para o caos, e nós acreditamos que há uma parcela realmente do homem na recuperação e na restauração do próprio planeta, mas a providência e soberania de Deus envolve todas as ações necessárias para que ele possa, como contém e mantém realmente o controle sobre todas as coisas, inclusive a questão ambiental. Eu queria encerrar a nossa entrevista pedindo que você desse uma palavra aos nossos amigos telespectadores, uma mensagem, dizendo que é possível o desenvolvimento sustentável e dentro da soberania de Deus. A natureza é a revelação geral de Deus ao homem, assim como a Bíblia é a revelação especial de Deus ao homem, aqueles que eleitos por ele foram para a salvação. Mas cabe ao homem, o homem tem uma obrigação e tem uma participação que é fundamental, a partir do momento que nós, como cristãos, como filhos de Deus, somos obedientes à sua palavra, naturalmente nós temos compromisso com a sua criação. E cada um de nós tem a parcela de contribuição a dar com relação à natureza, evitando que a degradação que foi causada pelo pecado possa ser restaurada pela ação ativa de cada um de nós na redução da degradação que o próprio homem tem produzido no planeta. Muito obrigado, presbítero Eli. É com muita alegria que recebemos aqui no Verdade e Vida. Vamos voltar numa outra oportunidade. Nós vamos ouvir essa música e voltarmos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor no padrão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido, inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar,
amor incondicional. Hoje eu quero conversar com você sobre a questão da quebra de votos, da quebra de compromissos, do rompimento de alianças firmadas. E eu quero evocar a figura de Sansão. Sansão foi um jovem nazireu, cujo nascimento foi um milagre. Um moço consagrado a Deus desde o ventre materno. E a Bíblia fala em Números capítulo 6 que um nazireu consagrado a Deus não podia tocar em cadáver, beber bebida forte, nem mesmo cortar o cabelo. Estes eram os 3 votos do nazireado. E Sansão estava comprometido a guardar e a observar esses votos. Sansão foi levantado por Deus no período dos juízes, num período de opressão, de domínio dos filisteus sobre os israelitas, para ser um libertador. Não apenas ele veio ao mundo como expressão de um milagre, porque sua mãe era estéril, seu nascimento foi anunciado por um anjo de Deus, mas ele foi dotado por Deus de uma força descomunal. E desta maneira, este jovem tinha tantos privilégios, de tal forma que seu nascimento foi um milagre, ele foi escolhido por Deus para ser um libertador, seus pais eram pais piedosos, especialmente seu pai ficou preocupado com a sua criação, com a sua vocação, mesmo antes de ele ser concebido. Foi criado num lar onde bebeu o leite da piedade, recebeu as mais positivas e santas influências dentro do seu lar. Entretanto, este moço não levou a sério os compromissos firmados da aliança e do pacto do nazireado. Ainda hoje, muitas pessoas não levam a sério os compromissos assumidos. Quantas pessoas quebram o voto quando levam um filho, uma filha para o batismo e prometem diante de Deus e da igreja que vão criar os seus filhos na doutrina, na disciplina, orando com eles, orando por eles, levando-os com assiduidade à casa de Deus, e fazem votos para não cumpri-los. E a Bíblia diz que é melhor você não fazer um voto do que você fazer um voto e não cumpri-lo. Quantas pessoas que firmam um voto no altar do casamento, de fidelidade, de amor, de compromisso, de cuidado, e logo depois rompem esses votos, quebram esses votos, traem, são infiéis. E este casamento então se torna machucado, ferido, e termina cheio de traumas e dores nas barras de um tribunal por um dramático divórcio, deixando feridas nos cônjuges e feridas na alma dos filhos. Quantas pessoas hoje não pensam mais em termos de fidelidade, não têm fidelidade aos partidos políticos, não têm fidelidade no comércio, não têm fidelidade de um membro à sua igreja. Hoje não existem pessoas mais que querem fincar raízes, que querem criar limo, estão hoje numa igreja, amanhã estão noutra, não tem raízes, não tem princípio de fidelidade, estão sempre quebrando os votos que assumem. Pois bem, eu quero convidar você para olhar comigo sobre a vida desse moço chamado Sansão. Ele era um nazireu e ele não podia, portanto, tocar em cadáver, beber bebida forte, nem mesmo cortar o seu cabelo. Diz a Bíblia que determinado dia ele caminhava com seu pai e ele viu uma moça de Tímina, uma moça filisteia, e ele disse para o seu pai: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai lhe disse: meu filho, tem tantas moças entre o nosso povo, moças que temem a Deus, por que você vai
logo querer relacionar-se com a moça filisteia que adora deuses estranhos, que pertence ao povo que nos domina, nos subjuga, nos escraviza. E Sansão respondeu para o seu pai: papai, só daquela eu me agrado, não tem papo, não tem diálogo, não tem conversa, eu quero aquela e ponto final. Não há risco maior para a vida de um jovem do que não escutar o conselho dos pais, do que querer fazer a sua vontade e não estar aberto ao diálogo, nem estar disposto a rever suas posições. A derrocada de Sansão, a derrota de Sansão começa no momento em que ele não escuta o conselho do seu pai. Diz a Bíblia que quando ele desceu para encontrar-se com aquela moça, enquanto caminhava por meio das vinhas, um leão saltou em cima dele, e pela força gigantesca que ele possuía, ele pegou aquele leão e rasgou aquele leão e jogou do lado fora da estrada e foi para a casa da moça. Tempos depois, quando ele estava indo para a própria festa do casamento com esta moça, ele lembrou-se daquele leão e passou por lá e olhou que estava apenas a caveira do leão e ali havia um enxame de abelhas e ele pegou um favo de mel da caveira do leão morto e chupou o mel e deu ainda para o seu pai. Ali ele quebrou o primeiro voto de nazireado. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia tocar em coisa morta e ele procura doçura naquilo que estava podre, naquilo que estava morto. Há muitas pessoas hoje que quebram o seu voto de consagração a Deus quando vão buscar prazer nas coisas do mundo, quando vão buscar deleites e satisfação para as necessidades e anseios do seu coração, não nas coisas de Deus, não nas riquezas e iguarias do banquete de Deus, mas vão vasculhar e rebuscar aquelas ofertas e propostas sedutoras que o mundo oferece. Preciso concordar com aquele que disse que as maçãs do diabo são bonitas, mas todas têm bicho. Por trás da isca do pecado, que parece ser prazeroso e deleitoso, existe o anzol da morte. O final desta linha é lágrima, é consciência pesada, é desespero, é solidão, é vazio e é morte. O pecado não compensa. O diabo é um embusteiro e o pecado é uma fraude. Aqueles que pensam que vão encontrar felicidade no pecado, numa noitada de prazeres, aqueles que acham que na infidelidade conjugal vão encontrar a taça deliciosa da felicidade, aqueles que pensam que na infidelidade conjugal vão satisfazer os anseios do coração, equivocam-se. A Bíblia diz que só aquele que quer se destruir é que comete tal delito e tal loucura. Sansão quebra o seu voto quando ele busca prazer naquilo que estava morto. Mas Sansão vai quebrar o seu segundo voto de nazireado. Ele não podia beber bebida forte. E quando ele vai para a festa das suas bodas, que era uma festa de 7 dias, diz o livro de Juízes, capítulo 14, versículo 10, que ele deu um banquete, porque este era o costume dos moços da sua época. Ele quebra o seu voto de consagração quando ele faz um banquete nas suas bodas, certamente regado à bebida. E ele quebra esse voto, então, porque ele não teve peito, ele não teve coragem de ser diferente, de fazer diferença. Ele, na verdade, quis imitar os moços da sua época. Este é um grande perigo para um adolescente e para um jovem. É muito difícil para um jovem, para um adolescente, pensar diferente do grupo. Na verdade, a psicologia do adolescente revela isso, que um adolescente pensa, muitas vezes, o que o grupo pensa. Ele pensa o que a patota pensa. E muitas vezes ele não para refletir que ao seguir a voz da maioria, a vontade da maioria, ele está quebrando votos que firmou um dia, ou compromissos que seus pais firmaram para ele lá no passado.
E quando se transige, quando se quebra esta aliança, quando se rompe este pacto, quando se quebra este voto, tragédias inevitáveis desabarão sobre a sua cabeça. Note você que Sansão não teve a coragem de dizer, olha, eu não vou fazer este banquete porque eu sou um nazireu. Eu não vou regar este banquete, a bebida, porque eu sou consagrado a Deus. Eu não posso me assemelhar aos jovens da minha época, porque na verdade eu sou diferente dos jovens da minha época. Eu sou um moço consagrado para Deus. A Bíblia fala de Daniel, que também era um jovem, que foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia ele teve a oportunidade de estudar na faculdade da Babilônia, com seus estudos pagos, com comida grátis, na mesa do rei, com a garantia de que ele teria emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo, a Babilônia. Mas diz a Bíblia que Daniel resolveu firmemente no seu coração o não se contaminar. Talvez algumas pessoas dissessem para ele, Daniel, você não está em Jerusalém, você está na Babilônia. Você deve abandonar os escrúpulos que você tinha lá em Jerusalém. Você não pode aqui seguir os rigores da lei de Deus. Você precisa abrir sua cabeça. Agora são outros tempos, você está num outro lugar, numa outra cultura. Talvez alguém vai dizer, olha jovem, você está na faculdade, você está numa universidade, você não pode ter mais aquelas limitações tão estreitas da igreja, da Bíblia, agora você é um jovem pensador, universitário, agora você está vivendo num meio científico, você precisa pensar diferente, você precisa agir diferente. Mas a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração. Deus tem o propósito de você não quebrar os votos de consagração, de você não se conformar com este século, de você não ser amigo do mundo, de você não amar o mundo. Mas a Bíblia diz ainda que Sansão vai quebrar o seu terceiro voto de nazireado, porque, na verdade, a vida dele começa a entrar num declínio, ladeira abaixo. E a Bíblia diz que aquele casamento foi frustrado porque Sansão nem mesmo chega a consumar o seu casamento com esta mulher. Ele precisou sair da festa para matar 30 filisteus. Quando ele volta, o seu sogro tinha dado a sua mulher para outro homem. Ele se revolta com isso e incendeia o campo dos filisteus. Os filisteus queimam a sua mulher e o pai da sua mulher, matando-os. Diz a Bíblia que com isso eles prendem Sansão e Sansão mata 1000 filisteus. Depois Sansão vai para uma cidade e ali ele se deita com a prostituta e ele sai dali com os portões da cidade nas suas costas e com o pecado da cidade no seu coração. E diz a Bíblia que agora Sansão se envolve com a outra mulher chamada Dalila e ela vai tentá-lo e vai levá-lo a abrir o coração para ela, confessando a ela que a sua força estava no seu cabelo. Então esta mulher que recebera dinheiro para trair Sansão, manda cortar o cabelo de Sansão, e Sansão agora é preso, é subjugado, é dominado, e os filisteus põem as mãos em Sansão, vazam seus olhos, amarram Sansão, e Sansão se torna um prisioneiro dos filisteus, levado para um templo pagão, para servir de chacota para os seus inimigos. Aqui está um grande risco. Sansão brincou com Deus, não levou Deus a sério, brincou com a sua vida, brincou com o destino da sua alma, brincou com as oportunidades, tornou-se um moço prisioneiro, cego e motivo de chacota no arraial do inimigo. Neste momento é preciso dizer a você que quebrar votos, seja em relação a Deus, seja em relação aos seus pais, seja em relação ao seu casamento, seja em relação à sua vida e compromissos firmados na sociedade, é um grande risco. Deus quer que você seja fiel, que você seja íntegro, que você seja inteiro, que você não rompe e não quebre esses compromissos firmados na presença de Deus, porque a consequência será desastrosa para a sua vida. Meu profundo anelo e anseio é que você, neste momento, pare para refletir que o pecado tem um salário altíssimo
o salário do pecado é a morte. Graças a Deus, Sansão, mesmo cego, se volta para Deus, se humilha diante de Deus, pede misericórdia para Deus. Deus não poupou sua vida, ele morreu, mas ele se vinga dos seus inimigos, porque para isto fora levantado por Deus para vencer os filisteus. E ele agarra-se nas colunas do templo de Dagon, e Deus lhe dá força, e aquela casa desaba sobre a cabeça dele, mas vem a julgar e a vingar-se dos seus inimigos. Não espere acontecer uma tragédia na sua vida para que você reconheça a necessidade de você se voltar para Deus, de você ser fiel aos votos que um dia você firmou diante de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu coração, que você seja fiel ao Deus que lhe salvou, o Deus que é a razão da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Peço que te lembres de mim. Esse foi o clamor de Sansão no final da sua vida. Mas graças a Deus, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e assistiu Sansão ali no final da sua existência. A minha oração, meu desejo sincero, ao você acabar de ouvir a mensagem que falou sobre quebra de votos, que o Espírito Santo de Deus tenha falado profundamente ao seu coração e que hoje seja um dia diferente na sua vida. O dia em que você reconhece a Jesus como Senhor e como Salvador pessoal. E assim, a partir de agora, ter uma vida eterna em Cristo Jesus e a certeza da sua salvação. A Elis, no final do programa, estará lhe dizendo como você pode adquirir em CD ou DVD a mensagem Quebra de Votos que o reverendo Hernandes acabou de pregar. Queremos que você visite o site do programa Verdade e Vida, www.verdadevida.com.br. E ali, você, durante qualquer dia da semana, em qualquer horário, poderá acessar as dezenas de mensagens dos programas Verdade e Vidas que aqui estão sendo pregados ao longo desses 2 anos e meio. Então, você pode assistir esse programa clicando lá, assista todos os vídeos, você escolhe por tema, pelo tipo da mensagem, e assim você estará sendo mais uma vez abençoado e levando outras pessoas também a serem abençoados para assistir o programa Verdade e Vida. Neste domingo queremos que você visite a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical pela manhã, para todas as idades, culto também pela manhã e à noite. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Estamos lhe esperando na igreja presbiteriana aí, próxima à sua residência. Ligue agora mesmo, 0800 119 105, e alguém lhe dirá como você pode saber da igreja presbiteriana aí bem próxima à sua residência. Até o próximo programa, quando estaremos aqui nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora, 0800 119 105. Ao ligar, comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos, Até quando devemos perdoar, e um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida.
um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.